Olá pessoal, nesse vídeo vou falar sobre os astecas. Bora pro vídeo. Os astecas foram uma civilização mesoamericana que se estabeleceu no México, onde é o atual México. Suas origens remontam provavelmente o ano 1000, quando um grupo de índios Hopi podem ter se separado de sua tribo e migrado para o sul, No século XIII, os Xiximecas atacaram e invadiram a cidade, a capital do Império Tolteca, e destruíram a cidade de Tula, a capital do Império, Tolteca. Quando os astecas chegaram em Teotihuacan, esta já estava em ruínas. Mas, segundo a mitologia dos mesmos, Teotihuacan seria o berço dos deuses astecas, Então, conta a história que havia o quinto sol, e que quando o universo foi criado, o quinto sol tinha que se sacrificar, só que havia um deus menor. Esse deus menor acabou se sacrificando e virou a lua, e o quinto sol se sacrificou virou o sol, e o deus maior se sacrificou e virou a lua. E aí, por causa isso gerou tal que eles chamavam de água sagrada, que é o sangue, E isso legitimava os sacrifícios de sangue, sacrifícios humanos que eles praticavam. Eles originalmente eram umas tribos dominadas, por outros povos. Eles se estabeleceram na península de Yucatán, ou seja, praticamente uma ilha, E a gente interessante saber que praticamente tem quase uma ilha, Ou seja, é quase uma ilha, Ou seja, não uma ilha, Ou seja, que a Península Ibérica, quase uma ilha, Conquistou. A gente tem que ter a história dessa ilha, Que é a Península Ibérica, Península, do latim, península, ou seja, quase ilha, Ou seja, quase uma ilha, O processo lá de reconquista lá, que durou 700 anos. Na Península Ibérica tem que entender por que tem que estar relacionado à civilização asteca, isso, Essa quase ilha, sofreu e depois se expandir, ou seja, Espanha, Enquanto isso, na América, algumas regiões como, algumas que estavam começando a ser dominadas, eles acabaram estabelecendo uma nova ordem social, E o interessante geralmente os líderes eram chamados de Tlatoani. Tlatoani era como se fosse um governador, E Rei Tlatoani era o rei ou imperador, Rei Tlatoani. Ninguém fala esses nomes, olha. O meu canal é pioneiro, ele está falando os primeiros nomes que eles se autodenominavam seus soberanos. Então é interessante notar isso. Eles mais ou menos aí tem a história que eles falam que vieram de uma terra lendária, vindo do norte da América do Norte, do norte da América, chamada Aztlan, que pode estar relacionada ao que eu falei da história dos Hopis do ano 1000. E essa terra Aztlan, que foi a origem, do povo asteca, que surgiu se estabeleceu onde hoje é o México. Eles começaram a se expandir e basicamente o exército deles era composto pelos Homem-Águia, Que eles tinham roupas mesmo, uma fantasia assim, de águia, e os Homens-Jaguar.
né? Eles eram um exército, né? Eles usavam uma espécie de clava com meio achatada, com pontas de obsidiana, chamada Macawitl. E eles jogavam um jogo de futebol, provavelmente de origem asteca, que depois eles mudaram. Também jogavam um quadrilha chamado Plastic, né? Também tinha relacionado a sacrifícios humanos. É isso aí. Também podemos dizer que a civilização maia tinha sua cultura culinária baseada no milho. Eles tomavam uma bebida à base de que seria futuramente o chocolate, né? O chocoato, ou água amarga, Inault, né? Que Inault era a língua que eles falavam, né? O nome Teotihuacan vem do norte, significa berço dos deuses, né? Para você ver como eles acreditavam mesmo nisso, né? Temos que lembrar que a civilização asteca não desenvolveu a escrita, a roda ou a meteorologia dos metais, como o bronze e o ferro, como foi no Os astecas foram um povo que existiu na Mesoamérica entre os séculos XIV e 16 de nossa era, mais precisamente entre 1300 de nossa era até 1521. Eles originalmente eram uma tribo, só que depois eles acabaram vencendo os tepanecas. Eles destruíram a capital. Em 1427, eles desenvolveram uma tríplice aliança, formada pela cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, Texcoco e Tlacopan. Não, Tlaxcala, desculpa, Tlaxcala. Basicamente era isso. As cidades politicamente eram divididas em cidades-estados, que eram conhecidas pelo seu nome Nahuatl de Alteplet. Geralmente tinha o imperador azteca era visto como uma figura divina, um ser divino, né? O mais famoso deles foi o Montezuma II. E essa aliança, essa tríplice aliança em língua azteca, em língua náhuatl, Excamtla to Oyem. A partir depois de uma conquista, mais de 100 anos de conquistas do Império Azteca, Montezuma, temos que entender que, como eu falei, aquela quase ilha, a Península Ibérica, quase uma ilha, teve o processo de unificação, conquistou o Reino de Granada, eles conquistaram Granada, e depois disso da unificação, os espanhóis conquistaram e o navegador genovês Cristóvão Colombo, querendo financiamento para sua chegada às ilhas, né? Ele era onde hoje é o território italiano, né? Itália é uma península também, né? Quase uma ilha também, né? Ele conseguiu, depois de tentar vários locais, até no norte da Europa lá, financiamento para sua expedição. Os reis católicos Fernão de Aragão e a princesa Isabel, reis católicos da Espanha, né? Eles financiaram a viagem de Cristóvão Colombo, que chegaram nas Américas, onde hoje é as Bahamas, né? Ele encontrou uma civilização primitiva lá, onde os nativos andavam nus, e os primeiros contatos foi
assim, aparentemente amistosos, né? Acho que eram os Tainós, né? Esses primeiros contatos, né? Ele, por exemplo, mostrou a espada que eles não conheciam e se cortaram por ignorância, né? Quando passaram os dedos, não conheciam arma de fogo, né? Que na época era o arcabuz, né? Era como se fosse um ancestral dos rifles de hoje, né? Eles... Depois o próprio Cristóvão Colombo iria fazer 3 viagens, né? Ele seria o governador lá numa colônia onde hoje é a atual Venezuela, né? Então... E o Hernán Cortés, ele, para tomar a região onde hoje é atual México, né? Era dominado pelos astecas, né? Os mexicas. Lembrando que eles não tinham arma de fogo, eles não tinham. Também eles eram muito primitivos, não tinham língua escrita. Eles chegavam até. Eles conseguiram desenvolver 2 sistemas calendáricos, né? Um de 260 dias e outro de 365 dias. Eles tinham um calendário de 365 dias chamado Shi Hu Ju Puhuali e outro de 260 dias chamado Tonal Pohuali. Lembrando que a sociedade asteca era dividida em Pipitli, que eram os nobres, ou Pili. Tinha a camada intermediária, né? Os Teuchtlin. E os camponeses, que depois também seriam ampliados para as classes mais baixas, né? Que seriam os Macehuatlin, que se eles tivessem dívidas, né, com os nobres, lembra que os nobres formavam 5%, né, da classe asteca, né? Eles podiam acabar sendo como na Grécia Antiga, na época do Solon, eles também poderiam acabar se tornando escravos, né? Que eram chamados Tlacotlin para os seus senhores. Os senhores eram chamados de Maie, Que. Como eu falei, a sociedade, né, tinha Altepletl, que era uma cidade-estado que pode ser traduzido algo como montanha de água, né? Na língua náhuatl. E também tinha uma subdivisão, que era Caupoli, né? Então, voltando, vamos falar um pouco da religião, a religião asteca. Os astecas, eles eram politeístas. A maior parte da Europa já estava no Renascimento, eles estavam em um estágio tecnológico mais primitivo, enquanto socialmente estavam mais avançados que a Europa, né? Ou seja, estavam em um estágio um pouco diferentes, né? Situações diferentes, né? E eles acreditavam, por exemplo, em vários deuses, né? Como eu falei, tem o mito lá do quinto sol no começo do vídeo, que eles sacrificaram, né? Os menores sacrificou na fogueira e virou o sol. E o deus maior se sacrificou, né? Assim, e acabou virando a lua, né? O quinto sol. Eles acreditavam, por exemplo, no Huitzilopochtli, que era o deus da guerra. Em Tlaloc, o deus da chuva, das águas, em que eram atribuídos sacrifícios de crianças, que quanto mais chorassem as crianças, melhor seria para o deus, porque as lágrimas alimentariam os deuses, né? Os deuses aí. Outro deus do panteão asteca é Tezcatlipoca,
né? E esses grupos aí, né? Eles acabavam fazendo sacrifícios humanos. Não era toda hora, né? Mas tinha o sacrifício de sangue, que era realizado mais pela nobreza. Os camponeses não faziam muito isso, né? Podia ser cortar com uma. Eles usavam muita obsidiana, né? Uma faca de obsidiana. As partes íntimas, né? Que eram mais os homens que faziam isso. Os braços, as pernas. Os sacrifícios humanos também aconteciam, como aconteceram na antiga cidade de Teotihuacan, né? Que eles acreditavam como se fosse o local do nascimento dos deuses, né? Então, voltando à outra história que eu estava contando, quando os espanhóis chegaram, né? Que tinha deu Quetzalcoatl, a serpente emplumada, que identificamos como Kukulkan na mitologia maia. Então eles atribuíram como se Quetzalcoatl, Moctezuma II, estivesse retornando quando ele soube da existência de grandes navios, né? Como ele chamou, né? Falando que eram montanhas flutuantes, né? Ele não conhecia, né, os navios dos espanhóis. E os primeiros contatos eles foram realmente muito ingênuos, né? Eles acreditavam por causa da mitologia deles, né? Eles até chegou a dar o trono para o Hernán Cortés sentar, né? Achando que ele fosse o deus deles, né? Mas depois se provou que era mentira, né? Não era o deus deles. Elas são um conquistador espanhol, né? Conquistador é um termo muito eufemista, né? Porque o cara vai e rouba, né? Um atrocida, né? Vamos falar a verdade. Ele chegou, tentaram lá. Padres espanhóis tentaram dar uma Bíblia para que ele se convertesse ao cristianismo. Ele jogou no chão. E isso enfureceu os espanhóis, né? Que ele queria ser fiel aos deuses dele. E acabaram os dois depois brigando, né? E os Cortés teve uma ideia genial, que toda guerra você precisa de aliados, né? Não importa que época que seja. Então, com 600 homens armados com alabarda, arcabuzes, né? 15 canhões, 15 cavaleiros, além de milhares de indígenas que estavam descontentes com o domínio dos astecas, foram conquistando uma cidade após a outra, ter a tomada de Tenochtitlan, que ficava às margens do lago Texcoco, né? Que diz a lenda que quando eles chegaram lá por volta de 1300, os mexicas viram uma águia lá pousar num cacto, e aí eles, isso seria um sinal divino, viram um lago cheio de peixes, seria uma espécie de aviso lá divino de que eles eram para construir uma nova cidade. E a cidade era ligada por várias pontes, e havia o templo maior, e em cima, né, uma grande escadaria, né, os templos eram brancos, né, eram belos templos, né, os espanhóis ficaram impressionados com a arquitetura dos astecas, mas isso não impediu de destruir a cidade, né. Esses primeiros contatos aí não foram bons. E os astecas não conheciam a cavalaria, né? Os cavalos eram desconhecidos. Já existiam cavalos, né, nas Américas antes da chegada dos espanhóis, só que era uma espécie de raça de cavalos anões que foram extintas 10 mil anos atrás. Então praticamente que já tinham esquecido a existência do cavalo, né? As populações aqui
Da América, não, a gente é americano, né? Eles foram, eles conquistaram, né? Cidades foram destruídas. E se fala das crônicas dos espanhóis, de sacrifícios humanos. Eles faziam isso para que o sol nascesse no dia seguinte, né? Dizem, né? Não sei. E aí, em 1521, foi tomada a capital dos astecas. 1521 por Hernán Cortés, decretando de vez o fim do Império Azteca, né? E no lugar ia ser formada uma colônia que ficaria conhecida como Nova Espanha, ou Nueva Espanha em espanhol, né? Acabando aí com os costumes e forçando eles a se converter ao cristianismo e abandonar suas cidades. E é isso aí, essa história aí dos astecas. O que acharam desse vídeo? Curtiram? Curtam, comentem, compartilhem. Falou!